A graça e a paz do Senhor a todos. É com imensa alegria e satisfação que, a convite do pastor Judson, eu venho aqui trazer algo da parte do Senhor para os nossos corações. Nesses dias que não podemos estar em comunhão juntos, né? Lado a lado. E eu gostaria de trazer algo da parte do Senhor, um ensinamento da parte do Senhor para os nossos corações hoje. Algo que vai nos ensinar a expressar o brilho de Deus através de quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Amém? E eu gostaria de falar de uma forma bem prática, no contexto atual que nós temos vivido. O que a gente tem ouvido ouvir falar do que é essencial. Nós temos ouvido muito falar disso, do que é essencial para a manutenção da vida do ser humano, né? E eu começo trazendo o significado da palavra essencial, que é o que é imprescindível, o que é muito necessário, o que não pode ser deixado de lado ou ignorado, o que é fundamental e o que não se pode dispensar. Esse é o significado de essencial. E eu gostaria de primeiramente trazer o que é essencial para o ser humano, né? Em que aspectos, o que é essencial para a manutenção da vida do ser humano, enquanto ser humano? Água, comida, atendimento médico, medicação, são aspectos essenciais. De que maneira que isso é essencial? De que maneira que isso é essencial para nós? Água e a comida, querido. Comida é o alimento para o nosso corpo físico, para o nosso sustento físico. Água, para que a gente, né? Como que a água é essencial nas nossas vidas? Porque ela serve para a gente beber, serve para a gente saciar a nossa sede, serve para a gente manter o equilíbrio funcional do nosso corpo. O nosso corpo é feito de 70% a 75% de água, então a gente tem que ter uma ingestão de líquidos de água diariamente para manter esse funcionamento em equilíbrio. A água também serve para nossa higiene pessoal, para a limpeza do ambiente onde nós vivemos, onde nós convivemos também com outras pessoas. E a medicação e o atendimento médico, porque qualquer mudança no nosso organismo, uma dor, algo diferente, a gente precisa ter o atendimento de um profissional para estar nos orientando a lidar com essa situação. E a falta de qualquer um desses aspectos, a falta de equilíbrio em qualquer um desses aspectos, pode trazer malefícios à nossa saúde, para a nossa vida. E essa manutenção de que a gente tem tanto ouvido falar, de que é tão necessária, que é tão essencial, ela acaba se degradando. O que acontece, queridos? Na falta da água, na falta do alimento, da comida para o nosso corpo, nós começamos a dar sinais, o nosso corpo começa, do mal-estar. Desse mal-estar pode progredir para uma enfermidade, pode contrairmos uma doença e pode chegar à morte, né? E o que acontece? A água e a comida nos sustentam, nos mantém de pé, mantém aquele equilíbrio, um fortalecimento físico para nós. A água também é muito importante na nossa higiene pessoal e na higiene da limpeza do nosso ambiente. Por quê, querido? Quando falta o alimento, quando falta a comida, a água, nós causamos danos na nossa saúde, individualmente. Mas quando a nossa higiene pessoal não é adequada, quando a limpeza do local onde nós convivemos ela não é feita de forma adequada, nós contraímos doenças, mas também proliferamos, né? Nós contraímos enfermidades, mas também nós levamos enfermidade a outras pessoas pela falta de higiene do local. Então a água também é muito importante nesse aspecto. E quanto à medicação, o atendimento médico? Querido, no menor sinal de qualquer situação diferente no nosso organismo, de uma dor, seja de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no peito, qualquer mudança do normal do nosso organismo, é essencial que nós tenhamos um atendimento médico. Eu vou te dar um exemplo prático. A minha mãe, ela toma um remédio controlado para pressão, porque ela tem um descontrole na pressão dela e a pressão dela sobe, fica alta, é o termo usado. E o que acontece? Ela tem que regularmente
ter consultas com o médico, porque ele, como profissional, avalia ela, ele diz o que ela precisa tomar, qual a medicação que ela precisa tomar, quais os dias e em que porção, porque para cada um de nós é ministrado de maneira diferente a medicação e o tratamento quando é necessário. Então, na falta de uma medicação, na falta de um atendimento de um profissional que vai dizer ela a dosagem que ela tem que tomar e os dias que ela tem que tomar, a pressão dela vai ficar desregulada da mesma maneira. E o que? Vai começar com mal-estar, mas pode chegar, dependendo da maneira que ficar descontrolada essa pressão, sim, a óbito. Na verdade, a perca da vida. Então, esses aspectos são essenciais para nós. E quando nós cuidamos de tudo isso, nós buscamos uma alimentação mais saudável, nós buscamos a ingestão de líquidos, de beber bastante água, diariamente, constantemente, a gente busca uma atividade física. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando do nosso corpo físico, afinal de contas, nós somos templo, morada do Espírito. Né? E nós, como corpo físico, precisamos estar firmes e fortalecidos, porque através de nós, né, que as boas novas de salvação são apresentadas às outras pessoas, são levadas às outras pessoas. E quando a gente tem todos esses cuidados, né, com o nosso corpo físico, nós estamos gerando resultados naturais. Não é verdade? Quando eu me alimento bem, faço atividade física, tomo bastante água, procuro cuidar da minha saúde a qualquer sinal, eu procuro um profissional, se for necessário eu tomo uma medicação, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou gerando resultados naturais, né? Resultados físicos. E por que eu falei de tudo isso? Para poder, queridos, ficar mais fácil a compreensão do que eu vou falar agora. Porque nós, enquanto filhos de Deus, nós somos templo e temos esse corpo físico, e cuidando de todos esses aspectos essenciais, nós geramos resultados naturais. Mas agora eu quero ensinar para você, eu quero mostrar para você que como filhos de Deus a gente tem um papel também essencial aqui enquanto estivermos aqui na terra. Mas o papel do homem, o papel de nós filhos de Deus como homens espirituais é diferente. Não mais vamos gerar resultados naturais. Agora o homem, filho de Deus, um homem espiritual, precisa gerar, é essencial que se gere resultados espirituais. Né? Então eu fiz toda essa explicação para que nós chegarmos a isso, a gerar resultados espirituais. E como que a gente gera esses resultados? Como que acontece essa questão desses resultados? Queridos, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que temos um papel importante e essencial aqui na terra, quando nós tomamos posse da nossa identidade como servos e filhos do Senhor, filhos de Deus, é fundamental que haja da nossa parte um movimento, uma inspiração para os que estão aqui, para os que estão à nossa volta. Né? E eu gostaria, e isso nada mais é do que eu disse lá no início, que é o significado de louvor. Querido, louvor na sua essência, o significado dele é expressar o brilho de Deus através das nossas vidas, demonstrando o caráter de Deus publicamente, né? Eu vou explicar melhor isso, mas a definição é essa. A definição de louvor é expressar o brilho de Deus através de quem nós somos, expressar o caráter de Deus publicamente através de quem somos. E novamente fortalecendo, nós somos filhos de Deus. Eu gostaria de ler com você lá em Mateus 5, no versículo 13 ao 16. O título é: O cristão deve ser luz, sal e luz. O cristão deve ser sal e luz. No 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. No 14 diz: Vós sois a luz do mundo.
Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. O 15. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão em casa. 16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Queridos, isso é muito forte. O nosso papel como cristão, como filhos de Deus aqui na terra, é muito forte, é essencial para o crescimento do reino de Deus, para o desenvolvimento do reino de Deus. O título diz: o cristão deve ser sal e luz. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está nos ensinando aqui? Ele está nos impulsionando, Ele está nos ensinando, Ele está nos levando a produzir os resultados sobrenaturais. Aí você me pergunta, de que maneira que eu gero esses resultados espirituais? Como ser filho de Deus aqui na terra, né? Gerando isso no mundo, no reino espiritual. Querido, quando as nossas vidas, elas se tornam um testemunho vivo e público de quem Deus é e do caráter de Deus. Isso é louvor. Isso é ter uma vida de louvor. É expressar quem Deus é, através do que falamos, através da maneira que nós reagimos a um acontecimento, através das nossas atitudes, através das escolhas que nós fazemos, através da maneira que nós influenciamos as pessoas, né? Expressando o caráter de Deus, fazendo e levando para as pessoas o que Deus é, quem Deus é, o nosso Pai. Esse é o papel de nós, cristãos, filhos, enquanto filhos de Deus, seres espirituais aqui, né? Um homem espiritual aqui na terra. Quando a nossa vida demonstra isso, quando a nossa vida declara, é uma declaração de quem Deus é, tudo muda. Nós começamos a influenciar as pessoas e as situações mudam. Quando lá diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo para nós que onde nós estivermos, nós venhamos a fazer a diferença, seja no nosso lar com a nossa família, seja na casa dos nossos familiares em comunhão com eles, seja na igreja com os nossos irmãos, seja na célula também em comunhão com nossos irmãos, seja no nosso trabalho com os nossos líderes, com os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos ser testemunhos vivos de Deus, né? As nossas palavras precisam expressar a verdade de Deus. As nossas palavras, as nossas atitudes precisam levar vida, transbordar vida e vida de Deus para a vida de outras pessoas. Querido, nós precisamos agregar. No reino de Deus, nós agregamos, nós somamos, nós multiplicamos vida e vida de Deus. Se por algum momento as palavras que você for disser, ou as atitudes que você for tomar, as escolhas que você for fazer, não for gerar vida de Deus, opte por se calar, querido. Opte por não fazer aquela escolha e não tomar aquela atitude. No reino de Deus, jamais nós podemos dividir, nós podemos separar, jamais, querido. Sempre agregar positivamente, sempre somar com as pessoas, sempre multiplicar aquilo que Deus nos ensinou. Jamais dividir, jamais diminuir na vida das pessoas, amém? Lá também diz, vós sois a luz do mundo. Querido, luz tem a função de clarear, luz tem a função de iluminar onde ela é colocada, onde ela é acesa, amém? A luz, ela elimina a escuridão. Então, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, se há problemas, se há perguntas, se há indagações no local onde você estiver, seja a resposta. Amém? Se a pessoa está cheia de tristeza, seja de angústia, passando por problemas indescritíveis, porque só quem passa sente na verdade, no seu íntimo, o que é que está sentindo. Se apresente como solução,
para aquela pessoa, para aquela situação, né? No seu trabalho, por exemplo, está acontecendo um problema, está uma situação complicada, se apresente como solução, agregue, some, em nome do Senhor Jesus, sabe? Às vezes está uma situação tão escura na vida da pessoa, nós já passamos por isso, queridos. No momento de escuridão dentro de nós, seja luz, ilumine, que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, que as nossas palavras glorifiquem o nome do Senhor. Isso, novamente eu digo, Senhor, queridos, isso é louvor. Quando eu falo o que glorifica de Deus, quando a minha atitude glorifica de Deus, eu estou expressando o brilho de Deus. Amém? E lá no versículo 16 diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Para que o Pai seja glorificado, nós precisamos nos posicionar. E nos posicionar como? Nos buscando ao Senhor, nos rendendo a Ele em adoração, tendo intimidade, uma busca constante, querido, para que dessa maneira, buscando ao Senhor, nos rendendo em adoração, nos rendendo à soberania do poder dEle, nós venhamos a ser cheios do Senhor. Nós venhamos, querido, a ser cheio desse brilho, a ser cheio dessa luz. Amém? E quando nós estamos cheios, e nos encher mesmo a ponto de transbordar. E quando nós transbordamos, essa luz resplandece. Nós alcançamos outras pessoas e nós testemunhamos, novamente eu digo, nós começamos a viver uma vida de testemunho vivo de quem Deus é. Nós transbordamos o caráter de Cristo. E quando isso acontece, querido, nós alcançamos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão em convivência conosco, né? E nós, como filhos de Deus, aqui precisamos gerar resultados espirituais, levando outras as pessoas a crer no Deus em que nós cremos, que nós venhamos a levar outras pessoas a ter esse momento de comunhão com o Senhor, essa busca, essa adoração ao Senhor, que eles também venham ser cheios e também venham conquistar outras pessoas. Dessa maneira, queridos, cresce o reino de Deus, porque os filhos de Deus se multiplicam, né? Há uma crescente de pessoas para o Senhor e o reino de Deus ele cresce. Amém? Então eu encerro aqui encorajando você a cuidar do seu físico, gerando resultados naturais, mas a cuidar da sua vida espiritual enquanto filhos de Deus, gerando frutos sobrenaturais. Amém? Alcançando outras vidas, multiplicando os filhos de Deus, povoando o céu, queridos. Eu encorajo você a ter uma vida de redenção, a uma vida de adoração e fazendo com que o reino do Senhor cresça aqui na terra. E que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo e que nós tenhamos convicção do nosso coração que nós não estamos sós, que nós temos esse Pai que transforma, que nos enche, que cuida de nós em todos os instantes. Que seu coração esteja firme e que em nome do Senhor Jesus, que mesmo distantes, mesmo longe, estejamos conectados pelo mesmo Espírito. Amém? Fiquem com Deus.